a Daiane Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo do tapete do vaso, do nosso jogo de banheiro em Cancha. Ele fica aqui com 46 centímetros de largura por 59 de comprimento. Vamos então para a nossa videoaula? Pessoal, então para o nosso tapete a gente vai precisar de 2 flores em Cancha ou qualquer uma outra flor que tenha aqui 8 argolinhas, tá? Eu vou utilizar barbante peludinho e um barbante verde aqui na espessura 6, tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo a numeração direitinho dos fios que eu estou utilizando. Vamos precisar também de agulha de crochê de 4 milímetros para trabalhar a primeira parte do nosso tapete. Uma agulha de crochê de 3,5 milímetros e uma tesoura para os arremates. Eu vou utilizar esse barbante aqui para essa parte do passo a passo para facilitar a visualização, mas aí o de vocês façam com o barbante peludinho, tá? Então aqui eu vou fazer a união das minhas 2 flores, tá? Do mesmo jeito que eu fiz a união lá no vídeo do tapete da pia, do tapete em Cancha. Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do tapete para vocês estarem vendo como que a gente vai unir aqui as nossas 2 flores. Então a gente vai unir um lado que vai ser toda a base quadrada nos 4 cantos e a outra flor a gente vai fazer um lado quadrado e o outro arredondado, tá? Então eu não vou mostrar aqui como é feito, porque lá no outro vídeo eu já mostrei o passo a passo bem detalhado para vocês. Pessoal, fiz aqui a união dos meus 2 squares, tá? Do jeitinho que eu ensinei lá no outro vídeo. E soltei aqui a minha laçadinha aqui, depois do último grupinho de pontos altos duplos. Então eu vou introduzir aqui na minha 4ª correntinha. Introduzi aqui na minha 4ª correntinha, eu vou puxar a minha laçadinha aqui pra dentro. Puxei a minha laçadinha, sem correntinha de espaço, eu vou vir aqui entre um square e outro e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, fiz aqui a minha correntinha, agora eu vou seguir fazendo pontos altos aqui. Aqui eu tenho o meu ponto alto duplo que ficou aqui atravessado. Eu vou fazer 3 pontos altos aqui pegando o meu ponto alto duplo. Fiz aqui 3 pontos altos, aqui eu tenho o meu espacinho do leque, onde eu já tenho 3 pontos altos duplos. Eu venho aqui e faço um ponto alto. E aqui eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui no meu espacinho de uma corrente eu faço um ponto alto. E vou seguir fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no meu último espacinho de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto. E aqui eu tenho meus pontos altos aqui do cantinho. Eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, até chegar no meu espacinho de 2 correntes.
Cheguei aqui no espacinho de 2 correntes, aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Fiz aqui 2 pontos altos, faço 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espacinho aqui do meu cantinho. E agora eu vou seguir aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vou seguir fazendo aqui até chegar aqui no meu outro cantinho. Pessoal, fiz aqui ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto aqui no espacinho de uma corrente. Cheguei aqui no meu outro cantinho, aqui eu vou fazer novamente 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Fiz aqui o meu cantinho, vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui ponto alto sobre ponto alto, cheguei aqui onde eu tenho o meu leque. Então aqui no espacinho do leque, onde eu já tenho 3 pontos altos duplos, eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu tenho meu ponto alto duplo atravessado, eu vou fazer 3 pontos altos, pegando aqui o meu ponto alto duplo. Fiz aqui meus 3 pontos altos, venho aqui entre um square e outro e faço um ponto alto. Novamente aqui no ponto alto duplo, eu faço 3 pontos altos. E aqui novamente no espacinho do meu leque eu faço um ponto alto. E vou seguir fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui na parte arredondada do meu tapete. Pessoal, cheguei aqui na parte oval do meu tapete, fiz aqui um ponto alto aqui no espacinho de uma corrente e agora a gente vai começar a trabalhar os aumentos. Então aqui no meu primeiro ponto dos 7 que fizemos, eu vou fazer um aumento. Então eu faço 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Próximo ponto eu faço um ponto alto e no próximo ponto um ponto alto. Tenho aqui o meu quarto ponto, eu vou fazer um aumento. Então, eu faço 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. E aqui no meu último ponto, eu vou fazer novamente um aumento. E vou seguir fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto e aqui nos espacinhos eu faço um ponto alto. Eu vou seguir fazendo assim, chegando aqui no outro lado arredondado, eu vou repetir os meus aumentos aqui. Vou seguir fazendo pontos altos até chegar aqui no final da minha carreira. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira, fiz aqui meus 3 pontos altos dentro aqui do meu ponto alto duplo. Tenho aqui o ponto baixo e a correntinha. Eu venho na correntinha e faço um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntes, aqui eu tenho a altura de um ponto alto. E vou seguir fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui no meu cantinho. Pessoal, cheguei aqui no meu cantinho. Então aqui eu tenho meu espacinho de 2 correntinhas. Eu vou repetir novamente o que eu fiz na carreira anterior. Vou fazer 2 pontos altos.
2 correntes e 2 pontos altos. Fiz aqui o meu cantinho, vou seguir novamente fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no meu outro cantinho. Quando chegar aqui no outro cantinho, eu vou repetir o que eu fiz aqui. Vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui na minha parte oval. Eu vou fazer aqui os meus pontos e volto aqui pra gente fazer junto a parte oval. Pessoal, cheguei aqui na minha parte oval, fiz aqui o meu ponto alto, aqui no ponto alto do espacinho de uma corrente. Tenho aqui o meu primeiro aumento. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo ponto do aumento, eu faço um aumento. Então, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E chegamos aqui novamente no aumento. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. E no segundo ponto do aumento, eu faço outro aumento. E vou repetir aqui ponto alto sobre ponto alto até chegar no meu próximo aumento. Então, eu vou ter aqui 3 pontos altos entre os aumentos. Cheguei aqui no meu segundo ponto do aumento e vou fazer um aumento. E vou seguir fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no meu próximo aumento. No primeiro ponto eu faço um ponto alto e no segundo eu vou repetir o aumento. Então, aqui nessa carreira a gente vai ficar com 3 pontos altos entre os aumentos. Eu vou terminar aqui toda a minha carreira e vou fazer mais uma carreira igual essa aqui. Chegando no cantinho, eu faço aqui 2 pontos altos, 2 correntinhas e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar novamente aqui no meu aumento, eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto do aumento e faço o meu aumento no segundo ponto. Então, aqui na minha terceira carreira, eu vou ter 4 pontos altos entre os aumentos. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras, vou terminar essa, vou fazer mais uma. E quando eu voltar com vocês, eu já vou ter feito toda essa parte aqui com o meu barbante peludinho. Eu vou fazer aqui as minhas e volto pra gente dar continuidade ao nosso tapete. Pessoal, terminei aqui as minhas carreiras, olha só, fiz aqui com o meu barbante peludinho. Agora eu vou vir com o meu fio verde, ainda com a agulha de 4 milímetros. Eu vou tirar aqui um pedaço de uns 50 centímetros mais ou menos, não precisa ser um pedaço grande, olha só. Vou tirar aqui um pedacinho do meu barbante e vou reservar aqui esse pedacinho, olha só. Que a gente vai usar para fazer o encaixe do nosso tapete. Então, eu vou vir aqui com o meu fio verde. Vou introduzir a agulha aqui no espacinho de 2 correntes que eu tenho aqui no cantinho. E vou amarrar aqui o meu fio. Vou dar aqui 2 nozinhos. Prendi aqui o meu fio. Eu vou introduzir aqui a minha agulha e vou puxar a laçadinha aqui por dentro, fazendo uma correntinha. Fiz aqui então a minha correntinha, eu vou introduzir aqui a agulha no mesmo espacinho e aqui eu vou fazer mais 3 pontos baixos no mesmo espacinho.
Olha só, fiz aqui mais 3 pontos baixos, contando com essa correntinha aqui que a gente começou, temos 4 pontos baixos. Fiz aqui meus pontos baixos, eu venho aqui no meu próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho aqui na minha base. Eu vou seguir fazendo pontos baixos até chegar aqui na parte oval do meu tapete. Pessoal, fiz aqui toda a lateral do meu tapete. Então, olha só, aqui no meu espacinho de 2 correntes, eu tenho a correntinha onde iniciamos e 3 pontos baixos. A partir daqui eu vou contar, então eu não vou contar esses pontos que eu tenho no espacinho. Então eu vou contar a partir daqui e vou fazer aqui um total de 34 pontos baixos. Então eu fiz aqui os 34 pontos baixos, eu cheguei aqui então no meu primeiro aumento. Então, eu vou no meu próximo ponto, após ter feito os 34, e vou trabalhar um aumento. Então, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz aqui meus 2 pontos, no próximo eu faço um, próximo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, próximo ponto, um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a parte oval aqui do meu tapete, tá? Eu vou fazer um aumento e um sem aumento, um aumento e um sem aumento, até chegar aqui do outro lado. Pessoal, fiz aqui toda a parte oval do meu tapete. Então, após eu ter feito aqui os meus 34 pontos baixos, comecei a fazer aqui os meus aumentos e fiquei aqui com um total de 19 aumentos, tá? Lembrando que é um aumento alternado com um ponto baixo sozinho. Então, eu fiz aqui os meus 19 aumentos. A partir desse ponto, eu vou começar novamente a fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Então, eu fiz aqui o meu aumento de número 19, eu vou seguir aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na minha base. Eu vou seguir fazendo assim toda a lateral do meu tapete até chegar aqui no outro cantinho. Pessoal, fiz aqui toda a lateral do meu tapete. Então, aqui depois do meu último aumento, eu fiquei aqui com um total de 34 pontos baixos, tá? Igual ao outro lado. Então, agora eu cheguei aqui no meu espacinho de 2 correntinhas. Eu vou fazer 5 pontos baixos aqui dentro do meu espacinho de 2 correntes. Fiz aqui meus 5 pontos baixos, agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho aqui na minha base. Eu vou seguir fazendo assim até chegar aqui no início da carreira. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira. Fiz aqui o meu ponto baixo sobre o último ponto alto aqui da minha base. E aqui temos o nosso espacinho onde começamos a carreira e fizemos aqui 4 pontos baixos contando com a correntinha que fizemos para iniciar. Então, vamos fazer aqui um ponto baixo dentro do espacinho para completarmos aqui nossos 5 pontos baixos. Então, eu faço aqui um ponto baixo. Eu vou vir aqui no ponto, aqui eu tenho a correntinha onde iniciamos, eu não vou fazer o ponto baixíssimo nela, eu vou no primeiro ponto baixo
que foi feito após a correntinha inicial. Então, eu vou introduzir no ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma corrente, venho aqui no mesmo espacinho onde eu fiz o ponto baixíssimo e faço um ponto baixo. Vou fazer duas correntes, vou laçar o meu fio, vou introduzir a minha agulha entre a corrente e o ponto baixo e aqui eu vou puxar uma laçadinha. Laço o meu fio, introduzo novamente, puxei aqui duas laçadinhas e novamente eu vou introduzir e vou puxar a minha terceira laçadinha. Vou laçar novamente aqui o meu fio, vou pular 2 pontos de base, vou no terceiro ponto, puxo a minha laçadinha e agora eu tiro todas de uma vez. Faço duas correntinhas. E agora eu vou seguir fazendo essa repetição. Vamos pular 2 pontos apenas nesse primeiro ponto aqui. A partir daqui, vamos seguir pulando um ponto. Fiz aqui as minhas duas correntes, eu vou laçar aqui o meu fio, vou introduzir a agulha aqui no espacinho. E aqui eu vou puxar novamente 3 laçadinhas. Então, eu puxei 2 e vou puxar 3. Laço novamente o meu fio, pulo um ponto da base, vou no próximo, puxo aqui a minha laçadinha e tiro todas de uma vez. Olha só, faço duas correntes, venho aqui no espacinho, vou puxar aqui 3 laçadinhas, 2 e 3. Laço o meu fio, pulo um ponto de base, vou no próximo, puxo aqui a laçadinha e tiro todas de uma vez. Faço duas correntinhas. Eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha lateral aqui, até chegar na parte oval. Quando eu chegar aqui, eu volto para fazer com vocês. Pessoal, fiz aqui toda a lateral do meu tapete, então aqui eu tenho um total de 19 bloquinhos aqui de pontinhos puff. Então aqui eu tenho meu bloquinho de número 19, a partir daqui a gente vai começar a fazer 3 correntinhas de espaço. Então eu fiz aqui as minhas 3 correntinhas. E vou fazer aqui os meus pontos puff, como eu estava fazendo aqui na lateral, pulando aqui um ponto de base. A diferença é que aqui na parte oval, a gente vai fazer aqui 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. E vamos seguir fazendo aqui os nossos pontos por toda a parte oval aqui do nosso tapete. Eu vou seguir fazendo aqui essa repetição, fazendo aqui 3 correntinhas de espaço por toda a parte oval do meu tapete. Eu vou fazer aqui a minha e volto para mostrar aqui como que a gente vai continuar. Pessoal, fiz aqui toda a parte oval do meu tapete, então aqui eu fiz mais 26 bloquinhos aqui de pontos puff separados por 3 correntinhas. Então aqui também teremos um total de 26 argolinhas de 3 correntes. Fiz aqui então o meu pontinho puff de número 26, eu vou voltar novamente a fazer
duas correntinhas de espaço. Fiz aqui então duas correntes, eu vou novamente fazer toda a lateral aqui do meu tapete, fazendo duas correntinhas de espaço e pulando um ponto de base. Eu vou fazer aqui a minha e volto para fazer aqui a continuação com vocês. Pessoal, fiz aqui toda a lateral do meu tapete, fiz aqui então 18 bloquinhos aqui de pontos puffs, então eu vou fazer mais um para ficarmos aqui com um total de 19 igual a esse lado. Então aqui eu vou fazer o meu último ponto puff, vou puxar aqui as minhas 3 laçadinhas. Puxei aqui as minhas 3 laçadinhas, vou dar a laçadinha na agulha e vou introduzir a agulha aqui no terceiro ponto dos 5 que temos aqui no espacinho de duas correntinhas. Então, eu vou vir aqui no pontinho do meio, meu terceiro ponto, vou puxar a minha laçadinha e vou tirar aqui todas de uma vez. E vou fechar aqui com uma correntinha. Então, olha só como que ficou a nossa carreira. Temos aqui, então, 19 espacinhos de duas correntinhas, 26 espacinhos de 3 correntinhas e aqui, novamente, temos 19 espacinhos de duas correntinhas. Pessoal, fechei aqui o meu pontinho com uma correntinha. Agora eu vou trocar a minha agulha. Eu estava trabalhando com a de 4 milímetros, eu vou começar a trabalhar com a agulha de 3 milímetros e meio. Então aqui eu fiz uma correntinha, eu vou fazer aqui mais 19 correntinhas. Então vamos ficar aqui com um total de 20 correntinhas. Fiz aqui então 20 correntinhas. Eu vou fazer aqui mais 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto e vou contar aqui a partir da minha primeira correntinha aqui. 1, 2, 3, aqui na minha quarta correntinha eu vou fazer um ponto alto. Venho aqui na minha próxima correntinha e faço um ponto alto. Próxima correntinha, um ponto alto. Eu vou seguir fazendo aqui um ponto alto sobre cada correntinha que eu tenho aqui. Pessoal, fiz aqui os meus pontos altos, então aqui eu fiquei com um total de 20 pontos altos, contando aqui com as nossas 2 correntinhas que subimos para dar a altura do ponto. Então aqui eu fiz os meus pontos altos, agora eu vou vir aqui no meu espacinho de 2 correntinhas dos meus pontos puffs e vou fazer aqui 2 pontos altos para cada espacinho de 2 correntinhas que eu tenho aqui. Então eu vou fazer 2 pontos altos, no próximo 2 pontos altos, no próximo espacinho 2 pontos altos. Eu vou seguir fazendo assim por toda a lateral do meu tapete. Então eu vou fazer aqui 19 bloquinhos de 2 pontos altos, até chegar aqui na parte oval do meu tapete. Pessoal, fiz aqui toda a lateral do meu tapete, então aqui eu fiquei com 19 bloquinhos de 2 pontos altos. Então agora eu cheguei aqui no meu primeiro espacinho aqui de 3 correntinhas. Então eu vou fazer aqui no meu primeiro espacinho de 3 correntinhas 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, vou no próximo espacinho de 3 correntinhas e faço 2 pontos altos. Próximo espacinho, 3
pontos altos. Próximo espacinho, 2 pontos altos. Então eu vou seguir fazendo essa repetição, alternando 3 pontos altos e 2 pontos altos, até chegar aqui na metade da minha parte oval. Então eu vou trabalhar aqui por 13 espacinhos de 3 correntinhas desse jeito aqui. 3 pontos altos, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 pontos altos. Pessoal, cheguei aqui na metade da parte oval do meu tapete. Então eu trabalhei aqui 13 espacinhos de 3 correntinhas. Agora eu vou repetir novamente. Eu fiz aqui 3 pontos altos, eu vou começar novamente com 3 pontos altos. Então eu vou fazer 3 pontos altos e vou começar a alternar novamente 3 pontos altos, 2 pontos altos. 3 pontos altos, 2 pontos altos. Eu vou seguir fazendo novamente, alternando aqui 3 pontos altos e 2 pontos altos, por mais 13 espacinhos, até chegar aqui no final da minha parte oval. Pessoal, cheguei aqui no final da parte oval do meu tapete. Então aqui no meu último espacinho de 3 correntinhas eu tenho 3 pontos altos. E agora eu vou seguir fazendo aqui bloquinhos de 2 pontos altos aqui nos espacinhos de 2 correntes. Então aqui eu vou ter novamente 19 bloquinhos de 2 pontos altos. Eu vou seguir fazendo aqui os meus e volto para mostrar. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira. Agora a gente vai usar aquele pedacinho de fio que a gente deixou reservado. Então eu vou pegar o pedacinho aqui que eu deixei reservado, vou dar aqui uma laçadinha inicial. Dei aqui a minha laçadinha. Então aqui eu ainda vou fazer os meus 2 últimos pontos, mas antes disso eu vou prender o meu fio aqui. Então eu vou introduzir aqui o meu fio no espacinho de 2 correntes. Olha só. Vou puxar aqui a minha laçadinha fazendo um ponto baixíssimo. Olha só como é que fica. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo, eu vou fazer aqui 21 correntinhas. Então vamos lá. Pessoal, fiz aqui as minhas 21 correntinhas. Eu vou puxar aqui o meu fio, vou deixar aqui sem puxar aqui o nozinho. E agora eu vou continuar fazendo aqui os meus pontos altos. Então eu ainda tenho aqui um último bloquinho de ponto alto para fazer. Então eu vou vir aqui no espacinho, faço um ponto alto e mais um ponto alto. E agora eu vou seguir aqui fazendo pontos altos sobre as correntinhas que eu acabei de fazer. Então eu vou fazer aqui um total de 20 pontos altos. Então vai sobrar aqui no final uma correntinha, mas vocês vão ver como que fica. Então eu vou seguir fazendo aqui um ponto alto para cada correntinha que eu tenho aqui na minha base. Olha só, eu vou seguir fazendo aqui meus 20 pontos altos. Esse fiozinho aqui, onde tem aquele nozinho inicial, a gente vai passar ele aqui por dentro. E quando vier com a carreira de pontos baixos, a gente cobre ele.
Então eu vou seguir fazendo aqui os meus pontos altos. Pessoal, terminei aqui meus 20 pontos altos. Olha só, eu já passei aqui o meu fio por dentro de alguns pontos e aqui sobrou uma correntinha. Então, após eu ter feito aqui o meu ponto de número 20, essa correntinha que sobrou aqui, agora a gente vai puxar o nozinho aqui. Então, olha só, fica bem certinho. Vou subir aqui 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou seguir fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui na minha base. Eu vou seguir fazendo assim por toda a lateral do meu tapete. Quando chegar aqui na parte oval, eu volto para a gente fazer junto. Pessoal, fiz aqui toda a lateral do meu tapete. Esse fiozinho aqui que ficou, eu vou passar ele aqui por dentro de alguns pontos. E também quando vier aqui com os pontos baixos, a gente cobre ele. Então, aqui eu fiz um total de 59 pontos, tá? Contando aqui com as 2 correntinhas que subimos. Então, agora vamos começar a fazer os nossos aumentos. Então, olha só, aqui eu cheguei no primeiro bloquinho de 3 pontos altos que temos aqui na parte oval. Então, eu trabalhei o primeiro ponto e aqui no ponto do meio eu vou fazer um aumento. Então, aqui após eu ter feito 59 pontos altos, eu vou fazer um aumento. Fiz aqui o meu aumento. Agora eu vou fazer aqui 9 pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto de base. Fiz aqui meus 9 pontos altos, novamente eu vou trabalhar um aumento. Então, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E novamente eu vou trabalhar 9 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Trabalhei aqui meus 9 pontos altos, novamente eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E vou seguir aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui desse outro lado, onde vamos repetir os aumentos. Pessoal, fiz aqui meus pontos altos, cheguei aqui onde vamos começar novamente nossos aumentos. Então, após eu ter feito o último aumento aqui, eu vou trabalhar 22 pontos altos e vou começar novamente a fazer os aumentos. Então, eu fiz aqui 22 pontos altos, venho no meu próximo ponto e trabalho um aumento. E vou seguir fazendo aqui como eu fiz lá do outro lado. Eu vou fazer 9 pontos altos. Faço um aumento, faço 9 pontos altos e faço um aumento. Pessoal, fiz aqui os meus aumentos. Fiz aqui o meu último aumento. Agora eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto por toda a lateral do meu tapete. Então, eu vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Quando chega aqui, eu volto pra gente dar continuidade ao nosso tapete. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira, fiz aqui toda a minha lateral. Aqui eu tenho 3 correntinhas, uma é a base e as 2 é a altura do ponto alto.
Então, eu vou vir aqui na minha terceira correntinha e vou fazer um ponto alto. Olha só, então fechamos aqui a nossa carreira. Vou fazer duas correntinhas, vou virar o meu trabalho. E vou seguir aqui novamente fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou fazer aqui essa carreira exatamente igual à carreira anterior. Eu vou seguir fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto por toda a lateral aqui do meu tapete, e quando eu chegar aqui nos meus aumentos, eu vou repetir os aumentos. Então, aqui eu tenho o meu primeiro aumento, eu vou trabalhar aqui o primeiro ponto do aumento, apenas um ponto alto, e aqui no segundo ponto eu trabalho um aumento. Vou fazer aqui os meus pontos, quando chegar no outro aumento, eu vou repetir, vou trabalhar aqui o primeiro ponto do aumento, apenas um ponto, e no segundo eu faço o meu aumento. Então, aqui nessa carreira, a gente ficou aqui com 9 pontos entre um aumento e outro. Nessa carreira que vamos fazer agora, a gente vai ficar aqui com 10 pontos entre os aumentos. Pessoal, fiz aqui toda a lateral do meu tapete. Fiz aqui no meu primeiro aumento, no segundo ponto eu fiz o aumento. Fiz aqui 10 pontos altos e fiz outro aumento. Então, segui fazendo aqui com pontos altos, cheguei aqui no terceiro aumento. Nesse terceiro aumento, eu não vou fazer aumento, então vamos ter apenas os 2 primeiros aumentos. Aqui eu vou seguir fazendo normalmente ponto alto sobre ponto alto. Vou seguir fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Aqui temos o primeiro aumento do outro lado, não vamos fazer aumento, faço apenas ponto alto sobre ponto alto. E aqui, quando eu chegar no meu segundo aumento, eu vou repetir o aumento, faço meus 10 pontos altos e faço o meu outro aumento aqui. E vou seguir aqui com pontos altos até chegar no final da carreira, tá? Então, aqui nessa carreira teremos apenas os 2 primeiros aumentos desse lado e os 2 últimos desse lado. Eu vou terminar aqui a minha carreira e volto para mostrar. Pessoal, terminei aqui a minha carreira, cheguei aqui no finalzinho. Eu venho aqui na minha segunda correntinha das 2 que subimos e faço um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho. Venho aqui no meu próximo ponto alto e faço um ponto alto. Olha só, agora eu vou laçar o meu fio, vou pular 2 pontos de base. E vou fazer aqui um leque. Então, eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Olha só, fiz aqui o meu leque. Sem correntinha de espaço, eu vou pular 2 pontos da base e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, pulo 2 de base e no terceiro ponto eu vou repetir um leque. 3 pontos altos. 2 correntinhas. E 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha só como é que fica. Pulo 2 aqui da base e faço um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo aqui essa repetição por toda a lateral aqui do meu tapete,
até chegar aqui na parte oval. Quando chegar aqui na parte oval, eu volto para fazer com vocês. Pessoal, fiz aqui toda a lateral do meu tapete. Então, eu fiz aqui um total de 10 leques de 3 pontos altos. Fiz aqui o meu 10º leque, pulei 2 pontos e fiz o ponto alto. Agora eu vou pular um ponto de base. A partir daqui vamos começar a pular um ponto de base. Então eu pulo um ponto, vou no próximo e aqui eu vou fazer um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Fiz aqui o meu leque, eu vou pular um ponto e vou fazer um ponto alto. Então, aqui completamos aqui um total de 11 leques de 3 pontos altos. A partir daqui, vamos fazer leques de 2 pontos altos. Então, eu pulo um ponto de base, vou no próximo, faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Olha só. Vou pular um ponto, vou no próximo e faço um ponto alto. Novamente, pulo um ponto, no próximo eu vou fazer o meu leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Pulo um de base e faço um ponto alto. Eu vou seguir fazendo essa repetição aqui por toda a parte oval do meu tapete. Eu vou fazer aqui a minha e volto para mostrar. Pessoal, terminei aqui toda a parte oval do meu tapete. Então, aqui eu fiquei com um total de 15 leques de 2 pontos altos. Fiz aqui o meu leque de número 15, pulei um ponto e fiz um ponto alto. Vou pular um ponto e a partir daqui vamos começar a fazer novamente leques de 3 pontos altos. Então, eu faço 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Fiz aqui o meu leque. Agora vamos começar novamente a pular 2 pontos de base. Então, eu vou pular 2 pontos e fazer um ponto alto. Laço o meu fio, pulo 2 pontos e vou seguir aqui fazendo os meus leques de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Fiz aqui o meu leque, pulo 2 pontos e faço um ponto alto. Eu vou seguir assim até chegar aqui no final da minha carreira. Eu vou fazer aqui a minha lateral e volto para mostrar. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira. Fiz aqui o meu último leque. Eu vou pular 2 pontos de base, vou fazer um ponto alto. E aqui nas 2 correntinhas onde iniciamos, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, olha só, ficamos aqui com 2 pontos altos no final da carreira. Agora eu vou subir 2 correntinhas, aqui eu tenho a altura de um ponto alto, vou virar o meu trabalho. E agora a gente vai fazer pontos altos em relevo. Então, assim, quando eu estiver fazendo do lado avesso, eu vou pegar o meu ponto aqui por trás. Então, eu vou laçar o meu fio, vou introduzir aqui no segundo ponto. Aqui eu fiz
duas correntinhas em cima do último ponto alto. Eu tenho aqui o meu segundo ponto, eu vou introduzir por trás, olha só. Vou introduzir a agulha, vou passar por cima do ponto, ó, introduzir aqui entre os dois pontos e vou introduzir aqui no espaço entre o leque e o ponto. E aqui eu vou puxar a minha laçada e vou fazer um ponto alto. Laço o meu fio, venho aqui no próximo lequinho aqui e vou trabalhar leque sobre leque. Então eu faço 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Olha só como é que fica. Vou laçar o meu fio, aqui eu tenho o meu ponto alto. Na carreira que a gente estiver fazendo pelo direito, a gente vai pegar ele desse jeito. Quando for no avesso, aqui a gente tá no avesso, eu vou pegar por trás. Então eu vou introduzir aqui de baixo para cima, aqui entre o leque e o ponto, vou passar a agulha por cima do ponto e introduzir aqui no outro espacinho entre o outro leque e o ponto, olha só. E aqui eu puxo a minha laçadinha e faço aqui o ponto alto. Laço meu fio e vou trabalhar um leque sobre leque. Olha só, fiz aqui o meu leque, eu laço o meu fio e vou novamente pegando aqui por trás. Olha só, introduzo, saio aqui no outro espacinho e puxo aqui a minha laçadinha e faço o meu ponto alto. Olha só, porque assim, quando a gente virar do direito, o ponto vai estar pego pela frente. Eu vou seguir fazendo assim por toda a minha carreira, tá? Então, onde eu tenho leques de 3 pontos altos, eu vou fazer 3 pontos altos. Aqui na parte oval, onde eu tenho leques de 2 pontos altos, eu vou repetir leques de 2 pontos altos. Eu vou terminar minha carreira e volto para mostrar. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira. Fiz aqui toda a minha carreira. Fiz aqui o meu último leque. Então, agora aqui eu tenho um ponto alto e as duas correntinhas que iniciamos, que faz aqui a vez de um ponto alto. Então, eu vou laçar o meu fio, venho aqui no ponto alto e vou pegar ele por trás também. Vou fazer ele em relevo. Fiz aqui o meu ponto alto, vou laçar o meu fio, venho aqui na minha segunda correntinha, que eu tenho 2 correntinhas, e vou fazer um ponto alto. Olha só como que fica. Então, eu fiz aqui o meu ponto alto, eu vou fazer 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho. Então, olha só, os nossos pontos aqui que foram pegos por trás, quando a gente vira pro lado direito, eles ficam em relevo pegos pela frente. Então, eu fiz aqui minhas 2 correntinhas, virei o meu trabalho. Agora, eu vou laçar o meu fio, aqui eu tenho o meu segundo ponto, eu vou pegar ele em relevo. Agora, nessa carreira, a gente vai pegar os pontos pela frente. Então, eu laço o meu fio, vou introduzir aqui, passar por baixo do ponto e vou puxar aqui a minha laçadinha. E vou fazer aqui o meu ponto alto. Olha só como que fica. Vou laçar o meu fio, venho aqui e vou fazer leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntes.
e 3 pontos altos. Fiz aqui o meu leque, eu vou laçar o meu fio e vou novamente pegar o meu ponto aqui pela frente. Eu introduzo aqui, passo por baixo do ponto e puxo a minha laçada. E vou seguir fazendo aqui os meus leques. Então, essa carreira aqui eu vou fazer exatamente igual à carreira anterior. A diferença é que eu vou pegar os meus pontos agora pela frente. Então, aqui onde eu tiver leque de 3 pontos altos, eu vou repetir o leque de 3 pontos altos. Aqui na minha parte oval, onde eu tenho leques de 2 pontos altos, eu vou fazer leques de 2 pontos altos. Eu vou terminar aqui a minha carreira e volto para mostrar. Pessoal, terminei aqui a minha carreira. Cheguei aqui no finalzinho. Fiz aqui o meu leque. Vou laçar o meu fio. Venho aqui no meu primeiro ponto dos 2 que eu tenho e faço ele em relevo. Fiz aqui o meu ponto em relevo, aqui eu tenho minhas 2 correntinhas onde iniciamos a carreira, venho na segunda corrente e faço um ponto alto. Fiz aqui o meu ponto alto, faço 2 correntes, vou virar o meu trabalho. E novamente vamos trabalhar nossos pontos altos pegos por trás. Então, eu vou laçar aqui o meu fio, vou introduzir a agulha entre os 2 pontos, passar por cima e puxar aqui a minha laçadinha e fazer o meu ponto alto, olha só. E vou seguir aqui fazendo leque sobre leque. Fiz aqui o meu leque, vou laçar o meu fio, vou pegar aqui o meu ponto por trás. Vou puxar a minha laçadinha e fazer o meu ponto alto. Novamente, leque sobre leque. Fiz aqui o meu leque, novamente, vou fazer aqui o meu ponto em relevo. Eu vou seguir fazendo assim por toda a minha carreira. Nessa carreira, nós vamos fazer apenas leques de 3 pontos altos. Então, onde eu tenho 3 pontos altos, eu vou fazer 3 pontos altos. E aqui também, na parte oval do meu tapete, onde eu tenho leques de 2 pontos altos, nessa carreira eu vou fazer leques de 3 pontos altos. Pessoal, fiz aqui toda a lateral do meu tapete. Então, eu cheguei aqui onde eu tenho os meus leques de 2 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui o meu ponto em relevo. E aqui eu tenho o leque de 2 pontos altos. Aqui dentro do meu leque de 2 pontos altos, eu vou fazer também leques de 3 pontos altos. Então, eu faço 3 pontos altos, 2 correntes. E 3 pontos altos. Faço aqui o meu ponto em relevo. E vou seguir fazendo assim até o final da minha carreira. Eu vou terminar a minha e volto para mostrar. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira. Fiz aqui o meu último leque. Venho aqui no meu ponto, pegando ele aqui por trás. Faço o ponto alto. Venho aqui nas minhas 2 correntinhas aqui na segunda e faço um ponto alto.
Vou fazer 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho. Olha só, agora a gente vai trabalhar essa carreira pegando pela frente. Então, eu vou laçar o meu fio, vou pegar aqui o meu ponto e vou fazer o meu ponto alto em relevo. E vou fazer leque sobre leque. Essa carreira vai ser exatamente igual à carreira anterior. Toda ela feita em leques de 3 pontos altos. A diferença é que nessa carreira, vamos pegar aqui os nossos pontos em relevo pela frente. Fiz aqui o meu leque e vou fazer o meu ponto pego pela frente. Olha só. Eu vou seguir aqui essa repetição por toda a minha carreira. Eu vou terminar a minha e volto para mostrar. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira. Fiz aqui o meu último leque. Vou fazer aqui o meu ponto em relevo. E venho aqui na minha segunda correntinha e faço um ponto alto. Aqui eu vou cortar o meu fio e vou arrematar. Pessoal, arrematei aqui o meu fio. Então aqui a gente corta o fio para que a nossa carreira de acabamento não fique pelo avesso. Então, antes da gente começar a fazer aqui o nosso biquinho de acabamento, vamos fazer aqui a primeira parte do acabamento aqui do nosso encaixe. Então, eu vou pegar aqui o meu fio, vou dar uma laçadinha inicial. Dei aqui a minha laçadinha inicial. Vou vir aqui, olha só, eu vou contar aqui, ó, contando com as correntinhas que temos aqui no comecinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui no meu ponto de número 16, eu vou prender aqui o meu fio com um ponto baixíssimo. Puxo a laçadinha e puxo por dentro. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo. Eu venho aqui no meu próximo ponto e faço um ponto baixo. Olha só. Fiz aqui o meu ponto baixo. Venho no meu próximo ponto e faço meio ponto alto. Então, eu vou puxar aqui a minha laçadinha e vou tirar todas de uma vez. Vou laçar aqui o meu fio. Olha só, aqui eu tenho o meu último pontinho aqui, desses que fizemos aqui nas correntinhas da lateral. Então, eu vou vir aqui nele, vou pular esse ponto, venho aqui no último pontinho do cantinho. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Olha só. 2 e 3. Olha só como que fica. Então, aqui a gente tá dando uma leve arredondada aqui para não ficar esse canto aqui tão quadrado. Fiz aqui os meus 3 pontos altos, olha só, aqui eu tenho o meu ponto puff. Eu vou pular aqui o meu ponto puff e venho aqui no primeiro ponto baixo que eu tenho aqui após o meu ponto puff. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Fiz aqui o ponto baixo, vou no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o meu fio e vou arrematar.
Então, olha só como que fica aqui a nossa viradinha, fica arredondadinha, tá? Aqui eu vou passar esses fios por dentro de alguns pontos e aqui o fio do comecinho também, vou passar ele aqui por alguns pontos. Quando a gente vier com a outra carreira aqui de pontos baixos, a gente já aproveita e cobre. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Dei aqui a minha laçadinha. Então, aqui eu tenho o meu último ponto, eu venho no segundo. Primeiro pontinho, segundo pontinho baixo. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo, vou no próximo ponto baixo e faço um ponto baixo. Olha só. Agora eu vou fazer os meus 3 pontos altos. Olha só, deixa eu mostrar direitinho para vocês. Aqui no pezinho do primeiro ponto que temos aqui subindo a nossa lateral. Então, eu vou laçar o meu fio, venho aqui na correntinha do pezinho do meu ponto e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Olha só, fiz aqui meus 3 pontos altos, eu vou laçar o meu fio, vou pular aqui um ponto da base e vou fazer meio ponto alto aqui no meu pontinho. Olha só, próximo ponto eu faço um ponto baixo e próximo ponto eu faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou arrematar o meu fio. Pessoal, olha só, arrematei aqui os meus fios, passei aqui por debaixo de alguns pontos e quando vier com a outra carreira a gente cobre eles totalmente. Então, olha só como que fica aqui a nossa viradinha. Agora eu vou fazer aqui o bico de acabamento. Vou dar aqui uma laçadinha inicial. Dei aqui a minha laçadinha inicial. Eu vou vir aqui eu tenho 2 correntinhas. Eu venho aqui na minha segunda correntinha, aqui eu vou fazer um ponto alto direto, mas se vocês não quiserem, vocês podem fazer aqui 2 correntinhas que é a altura de um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto. Olha só, fiz aqui o ponto alto, eu vou laçar o meu fio e vou fazer aqui o meu ponto alto em relevo. Olha só, fiz aqui o meu ponto alto em relevo, eu vou vir aqui dentro do meu leque e vou fazer 4 pontos altos. Fiz aqui 4 pontos altos, vou fazer 3 correntinhas. Venho aqui pegando as 2 alcinhas do meu ponto alto e faço um ponto baixo. Novamente, 3 correntes. Venho no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixo do primeiro picô e vou fazer um ponto baixo. Então, aqui a gente ficou com 2 picôs. Volto aqui no meu leque e vou fazer 4 pontos altos. Fiz aqui meus 4 pontos altos, eu vou laçar o meu fio e vou fazer aqui o meu ponto alto em relevo. Fiz aqui o meu ponto em relevo, vou no próximo leque e vou repetir aqui o meu biquinho. 4 pontos altos. Três correntinhas, pego aqui as 2 cordinhas do meu ponto alto e faço um ponto baixo. Então, aqui eu formei um picô. Vou fazer novamente um picô, 3 correntinhas. Venho aqui novamente nas 2 cordinhas do meu ponto alto e vou fazer um ponto baixo. E volto aqui no meu leque
e faço mais 4 pontos altos. Fiz aqui meus 4 pontos altos, vou aqui no meu ponto e faço o meu ponto alto em relevo. Então, eu vou seguir fazendo aqui essa repetição por toda a minha carreira. Eu vou fazer aqui a minha, quando eu chegar aqui do outro lado, eu volto pra gente fazer junto. Pessoal, terminei aqui a minha carreira. Olha só, fiz todo aqui o acabamento do meu tapete. Fiz aqui o meu último biquinho. Vou laçar o meu fio, venho aqui no meu ponto alto em relevo e faço um ponto alto em relevo. Laço o meu fio, venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. Olha só, finalizamos aqui então a nossa carreira. Então, eu fiz aqui o meu ponto alto, eu vou fazer uma correntinha, vou virar aqui o meu trabalho. Fiz aqui a correntinha. Venho aqui no meu ponto alto aqui, o último que eu fiz, que ficou aqui atravessado. Aqui no espacinho do meu ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Olha só, fiz aqui 2 pontos baixos. Venho aqui na divisão aqui das carreiras, aqui onde eu peguei para fazer o meu ponto alto. Olha só, aqui eu vou introduzir a agulha e vou fazer aqui um ponto baixo. Venho no espacinho aqui do ponto alto e faço 2 pontos baixos. Venho aqui na divisão das carreiras e faço um ponto baixo. Novamente aqui no espacinho, 2 pontos baixos. Aqui na divisão das minhas carreiras, um ponto baixo. No espacinho, 2 pontos baixos. Aqui na divisão das carreiras, um ponto baixo. Venho aqui no espaço, 2 pontos baixos. Aqui na divisão das carreiras, um ponto baixo. Novamente aqui no meu espacinho, 2 pontos baixos. Tenho aqui novamente a divisão da minha carreira, fiz um ponto baixo. Aqui no meu espacinho, 2 pontos baixos. Cheguei aqui na última divisão aqui de carreira, eu vou introduzir aqui a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. E aqui eu tenho o espacinho de correntinhas equivalente aqui a um ponto alto. Então, aqui dentro desse último espacinho, eu vou fazer aqui 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Fiz aqui meus 4 pontos baixos. Temos aqui o segundo ponto alto, o primeiro ficou aqui por baixo dos meus pontos baixos. Eu vou vir aqui no meu próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou seguir fazendo ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho aqui na minha lateral. Pessoal, trabalhei aqui meus pontos baixos. Cheguei aqui no ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo. Então, aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou pegar o ponto embaixo, tá? Pegando por cima do ponto baixíssimo. Olha só, venho aqui no meu pontinho e faço
um ponto baixo. E agora eu venho aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Venho aqui no meu ponto meio alto e faço um ponto baixo. Temos aqui o primeiro dos 3 pontos altos que fizemos. Eu vou introduzir aqui, vou puxar a minha laçadinha e não vou terminar o meu ponto baixo. Vamos fazer aqui esses 3 pontos fechados juntos. Então, eu puxei a minha laçadinha, vou no segundo ponto, puxo a laçadinha, vou no terceiro ponto e puxo a laçadinha. Agora, eu vou puxar aqui e tirar todas de uma vez. Temos aqui o ponto baixo, eu vou nele e vou fazer um ponto baixo. Temos aqui o ponto baixíssimo, eu não vou no ponto baixíssimo, eu vou no mesmo lugar onde eu peguei para fazer o ponto. Então, eu vou aqui no meu ponto baixo e faço um ponto baixo. Então, o nosso ponto baixo aqui fica por cima do ponto baixíssimo. E aqui eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar lá do outro lado do nosso cantinho. Vou seguir aqui fazendo pontos baixos sobre pontos baixos. Olha só como que fica aqui o nosso cantinho. Eu vou seguir fazendo meus pontos até chegar aqui novamente. Aqui eu vou repetir o que eu fiz aqui, tá? Vou fazer aqui o ponto baixo por cima do ponto baixíssimo. Faço aqui o ponto baixo sobre o ponto baixo. Esses 3 pontos aqui eu faço fechados juntos. Faço o meu meio ponto alto, o ponto baixo em cima do ponto baixo e faço o ponto baixo por cima do ponto baixíssimo. E vou seguir aqui até chegar aqui no outro cantinho. Quando eu chegar aqui na outra pontinha, eu vou repetir o que eu fiz aqui desse lado. Aqui no meu primeiro espacinho, eu vou fazer 4 pontos baixos. Aqui na divisa das carreiras, eu faço um ponto baixo e nos espacinhos, 2 pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha e volto para mostrar. Pessoal, terminei aqui toda a minha parte em pontos baixos, cheguei aqui do outro lado. Aqui no meu último ponto alto aqui que fica atravessado, eu fiz 2 pontos baixos, venho aqui em cima na cabecinha do ponto e faço um ponto baixo. Aqui eu vou cortar o meu fio e vou arrematar. Pessoal, arrematei aqui o meu fio e tá pronta a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Beijos e até a próxima!